Ah, gente, que bacana que a gente está aqui hoje para começar a falar sobre o cartão de visita, né? O nosso carro-chefe do Grupo Fundição, a websérie For, né? Então a gente vai falar bastante sobre curiosidades, bastidores, fofoquinhas, coisinhas que vocês querem saber, né? E tudo sobre cada temporada, sobre como aconteceram, né, as 6 temporadas que estão no ar e também a 7ª e última que a gente está gravando, que se Deus quiser já já chega para vocês. Então, vocês estão preparados? Eu vou contar tudo, hein? Olha, eu não sou baú, eu não vou guardar nada. Bora lá então, gente! Então, For nasceu em outubro de 2012. Foi a primeira vez que eu escrevi alguma coisa. Até então, o nome da série era Os Filhos deste Solo. Parece nome de novela das 6 ou de documentário falando sobre o Brasil antigo, né? O Brasil colônia. Mas era o nome que eu dei e tal, porque na minha cabeça a justificativa era, eu quero que os personagens, né? Ian, Marcos, Rafael, eles sintam-se filhos dessa pátria também, né? Mesmo eles sendo gays. Então, aconteceu da maneira mais simples, assim. Eu assisti uma websérie, não lembro agora o nome da websérie, do Cais, né? E aí eu falei, caramba, dá pra fazer isso? Dá, e tal. E ali eu comecei a pensar no que escrever. E aí, a série ela é totalmente, né, uma ficção, mas ela é muito baseada nas histórias, em coisas que eu vivi com os meus amigos, muita coisa que a gente inventou da cabeça e tal, mas muitas coisas que a gente viveu, né? A amizade forte, algumas situações que eu vivi com alguns amigos ali e tal, e tudo mais. Então eu peguei os meus amigos e fui, né, escrevendo e tal. E eu não sabia, eu só escrevia teatro na época, e aí eu resolvi escrever. E eu escrevi do jeito que eu escrevia para teatro, eu escrevi 12 episódios. Primeiro eu inventei o Rafael, depois veio o Léo, depois veio o Ian e por fim o Marcos. Sempre foram esses nomes. Eu não pensei em outros nomes. Já veio esses nomes na minha cabeça e ficaram. E aí eu escrevi e eu comecei a fazer contato com os canais porque eu queria que eles vissem a minha história. Será que daria para colocar e tal? Será que, né? E, para minha surpresa, não era tão fácil você falar com as pessoas. A gente não tinha ainda o Instagram tão forte e tal, não era assim, né? As pessoas não respondiam com toda essa facilidade hoje em dia. A gente não tinha tanto acesso, assim, às pessoas. E eu tomei muito chá de cadeira e tal. Quando eu consegui ter retorno, eu tomei muito não, gente. Muito. Nossa, For levou muito não, na verdade. Eu tomei não do Cais. Eu tomei não da Telemilênio, eu tomei não do Ponto G, se eu não me engano era o nome de um canal que eu tinha lá, e de um outro canal que eu não lembro o nome. E todos eles, parecia que eles se falavam entre eles, né? Eles falavam assim, quando eu fazia um resumo da minha história, que eu falava, sou roteirista do Espírito Santo, moro em Cachoeira de Itapemirim, terra do Roberto Carlos, quero uma história, blá blá blá, enfeitava o pavão, né? Eu mandava pra eles e eles... Tá, e qual é a sua história? E quando eu fazia um resumo, a história de 4 amigos que vão mostrar que a amizade... Ele sempre falava, isso não tem interesse, isso não tem nada de interessante pra gente colocar no ar. E eu ficava, poxa... Mas assim, nunca desisti da história, nunca parei, né, com ela. Nunca deixei de acreditar na minha história. E aí, eu continuei tentando falar, tentando. E quando foi em 2016 que eu vim morar no Rio de Janeiro, definitivamente, eu continuei procurando Cais. Porque até então, foi quem me deu uma, tipo assim, olha, se você mudar a história, se você fizer isso, talvez a gente coloque ela no ar. E eu pensei, ok. E cheguei no Rio de Janeiro, tipo assim, com meus textinhos debaixo do braço, falei, bora fazer. E fui procurar Daniel Sena. E fui, né, como eu disse, com os meus textinhos e tal, debaixo do braço, procurei Daniel Sena e tal. E aí ele começou, né, e Daniel já era, pra mim, assim, putz, muito top. E aí eu peguei e, caramba,
vamos fazer o quê? Passei os textos, ele falou, não, mas esses episódios são muito pequenos. Não, em 12 episódios é muita coisa, tal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer em 6. Junta 2, 2 vira 1. Só que eu falei, caramba, mas o primeiro eu apresento o Rafael, o segundo eu apresento o Léo, o terceiro... Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer isso, mas deixa eu transformar pelo menos em 7. Porque aí os primeiros eu boto mais cenas a mais e tal, ele, ok. Só que aí Daniel me cozinhou durante 2 anos praticamente, né? Porque ele também tinha os trabalhos dele, as coisas dele, enfim. E até que eu peguei e falei, cara, eu preciso dar um jeito de fazer alguma coisa. E foi aí que eu tava ensaiando uma peça de teatro e tinha o Aleixo, que era o nosso assistente de direção, e depois foi produtor, fez muita coisa. O Aleixo sempre foi um visionário, assim, das artes. E em um determinado momento ele me apresentou o Felipe, né? E aí eu preciso enaltecer o talento do Felipe, eu preciso falar dessa parceria que deu muitos frutos e que, graças a Deus, só me traz coisas boas até hoje. E foi o Aleixo que me apresentou. O Aleixo hoje eu não tenho tanto contato com ele, o Aleixo mora na Espanha, chiquérrimo. Tem um filhinho chamado Ian, mera coincidência, mas espero que se ele ver esse vídeo, ele saiba que ele fez parte de tudo isso e ele é lembrado o tempo todo. E aí o Aleixo me apresentou e eu não conheci primeiro o Felipe, eu conheci primeiro a Michelle. E aí, conheci a Michelle, fiquei encantado numa apresentação. A Michelle, ela fazia os intervalos de uma sketch, de outra, com muito bom humor. E o Felipe sempre dominou, foi muito bom de improviso, isso foi maravilhoso. E aí, no final, o Felipe veio de cara lavada e eu falei, quem é esse cara? Eu achei que a Michelle era uma pessoa, né? Pra mim, até hoje, ela é uma pessoa. O Felipe é uma pessoa, a Michelle é outra. Eu fico pensando assim, quando eles se encontrarem. Ainda não vi esse encontro, mas quem sabe. Mas foi muito assim. E ali eu comecei a conversar com o Felipe e eu falei, cara, eu vou fazer uma peça semana que vem. Queria que a Michelle participasse. Ele falou, fazendo o quê? Eu falei, qualquer coisa. E pra minha surpresa, o Felipe falou, eu topo. E no final de semana seguinte, o Felipe veio, fez uma cena muito no improviso. O Francisco tava nessa peça, fazia uma participação também. Só que assim, eu não tinha tanto contato com eles, né? E tal, com o Francisco e tudo mais, né? E tal. Eu tinha muito contato com o Aleixo, com a Estela e tudo mais, e com algumas outras coisas, mas enfim, foi muito bacana. E a peça foi uma loucura, foi uma comédia muito doida e ficou muito legal a peça. E aí, quando terminou, o Felipe me falou de um trabalho que ele tinha, que era a Michelle Caran, a websérie e tal, e me convidou para poder fazer uma participação na websérie que eles iam gravar de poucos episódios e prontamente, né, eu já sabia que o que o Felipe fosse fazer, o que a Michelle fosse tocar ia virar ouro. Eu falei, eu quero. E nós fomos. E nós passamos 2 dias no Alto da Boa Vista gravando tudo assim. O Felipe passou de carro, me pegou, nós fomos lá, pegamos o Cris, o Anderson e o Aleixo, e foi aquele carro apertado, levando figurino, comida, tudo. E o Felipe me homenageou, porque o meu nome era para ser Renan. Minha mãe, muito nova, e meu pai decidiram assim, vamos ter um menino. Tiveram, nasci Renan, depois de muito Renan. Minha mãe, né, de resguardo, fez cesariana, ficou em casa, e meu pai foi me registrar. Meu pai comigo no colo, bebezinho ali, sei lá, 5, 6 dias de vida. Eu vou tomar um goró aqui, depois eu vou pro cartório. No goró, mudaram a cabeça, depois você vai botar o nome de Renan, bota seu nome não é Antônio, bota o nome dele de Antônio. E todo mundo chama meu pai de Tony, né, e tal. E aí eu falei, não é possível, né, mas eu não podia fazer nada, um bebezinho ali, né, uma semana de vida. E aí, o meu pai foi e batizou com o nome dele. É Antônio? Então é isso, vai ser Tony, então acabou. E aí, minha mãe quis matar ele, mas minha mãe pensou, mas eu gosto do Tony Ramos. E aí, não tinha o que fazer. Então, Renan, quando eu contei essa história pro Felipe, ele falou, o nome do personagem vai ser Renan. E aí ficou, eu achei aquilo incrível, nós fomos e gravamos, e foi assim, 2 dias intensos, de bastante loucura, mas de bastante aprendizado. Eu vi o quanto o Felipe dominava, o Felipe de Michelle, e mexendo com câmera, com aquelas unhas, eu falei, caramba, isso é muito interessante. Isso é muito bacana. E aí eu pensei, eu vou falar da minha história pra esse cara, que se chama Os Filhos deste Solo. E aí eu pensei, cara, e me apresentei. E aí no segundo dia, voltando, eu conversei com o Felipe, e o Felipe amou a história. Ele falou, me manda os roteiros. E eu mandei os 12 episódios até então. E aí, pra minha surpresa, na mesma noite o Felipe me deu um feedback falando, eu li tudo. Caramba, é muito forte, eu me emocionei, eu ri e tal, blá blá blá. E tudo isso foi
o que nos uniu ainda mais. E aí, eu tinha uma reunião com o Daniel para poder mostrar os novos roteiros e tal, e tudo mais. E aí eu perguntei ao Felipe, vamos comigo? E o Felipe falou, vou. Vamos levar o Aleixo e tal? Falei, bora. E nós fomos lá pra Copacabana, lá pro Leme, não lembro. E lá a gente entrou no apartamento, eu conheci o Henrique Galmato, eu não lembro o sobrenome dele, mas enfim. Conheci alguns outros atores do Cais, o Daniel pessoalmente pela primeira vez. Falei, caramba, eu tô nesse universo, enfim. E ali a gente falou da história e o Daniel, tipo assim, não, a gente vai colocar depois disso e tal. E até então a ideia era que o Daniel filmasse, né? Que o Cais produzisse. Só que como eu vi que o Felipe tinha câmera, o Felipe sabia editar, eu falei, cara, Felipe, vamos fazer o seguinte, e se a gente fizer e só entregar pro Cais colocar lá e a gente pegar, surfar no sucesso do canal pra gente poder ser conhecido. E o Felipe falou, cara, eu acho que pode dar certo. Levamos a ideia pro Daniel, a princípio ele não gostou muito e tal. Ele falou, não, beleza, mas eu queria algumas pessoas do Cais pipocando aqui. Aí indicou alguém pra fazer o Rafael, indicou alguém pra fazer o jogador, indicou alguém pra fazer o Ian, indicou, até então, era o Pedro Quevedo, que ia fazer o Léo e tal, enfim, uma série de coisas que o Daniel, né, a gente... E ok, vamos fazer. E aí, o tempo foi passando e essa galera nada, e a gente mandava roteiro, essa galera nada e tal. E aí, eu falei, o Felipe falou, amigo, acho que você deve participar. Eu falei, então eu vou fazer o Marcos, vambora. E a gente começou, né, e nada da galera aparecer. E aí a gente pensou, cara, vamos fazer do nosso jeito, mesmo sem falar com o Daniel, foda-se canal Cais, atores do Cais, entendeu? São estrelinhas demais, não estão aparecendo pra gravar, e a gente não pode ficar esperando. E aí, o cara que ia fazer o jogador mandou uma mensagem falando que ele tava com outros projetos, que ele leu, adorou, mas que não ia dar pra fazer e tal, não sei o quê. E eu lembro que o cara, não vou citar o nome aqui, que ia fazer o Ian, ele mandou pra mim assim, eu acho o Ian um personagem muito raso. É um personagem muito fútil, ele não tem profundidade, é um personagem que não mostra que veio. Então, se você mexer no texto, eu continuo. Se não, sei lá, acho que eu não vou fazer. Aí a gente falou, então grava as primeiras cenas pra gente poder ver e tal, não sei o quê. E aí, o Felipe foi e ligou, tentou, Tony, o Francisco, eu nem sabia que era Francisco. E quando o Felipe mostrou a foto, eu falei, cara, eu conheço esse cara de algum lugar. E aí, a loucura da pessoa, né? Eu fazia aula de cinema e TV com o Francisco, mas eu não tinha amizade com ele. E eu lembro que teve uma época que a gente gravava, fazia figuração, a gente fez figuração na novela Pega Pega, acho que é esse o nome, na novela da Globo. Tinha uma boate gay, a gente ficou abraçado o dia inteiro, como se a gente fosse um casal, mas a gente nem se falava. Gravando, a gente se abraçava, fazia o que mandava a gente fazer. Eu lembro que nesse dia eu fiz uma cena que eu tô lá dançando, o Matheus Solano passa, me dá uma encoxada, e tipo, depois a cena foi pro ar e tal, enfim, isso tá lá nos anais da TV Globo. Enfim, e aí eu falei, cara, vamos, e a gente, né, o Felipe escalou o Francisco veio, a gente fez uma conversa ali no McDonald's comendo batata, o Francisco aceitou, e eu falei, uau, foi. E aí, pô, vamos chamar o Gaio. E aí, pô, mas o Gaio vai fazer quem? Vai fazer o Léo e tal, aquela loucura e tudo mais. Vamos ter que abrir teste. Eu tava fazendo uma peça. Nessa peça, eu conheci o Arthur, que faz o jogador. O Arthur veio fazer teste pra peça. Eu lembro que quando ele bateu na porta, ele falou, oi, tudo bom, não sei o quê. E eu falei, caraca, radialista, eu zoando ele me zoou de volta. Ele falou, sou. Aí eu falei, porra, quero esse cara comigo. Esse vozeirão, né? Esse Agnaldo Rayol dos anos 2015, 2020. Quero. E aí o Arthur, Arthur passou para fazer a peça, o Marcelo Espídola, que depois veio fazer o Léo, também passou. E aí, era só a peça. Na noite que a gente ia, da véspera para gravar as primeiras cenas do Ian, a gente ainda não tinha o jogador. E aí a gente pensou assim, qualquer coisa, vamos mexer. O Arthur vai fazer o Rafael e o Francisco vai... Era tudo bagunçado. E aí o cara que ia fazer o Ian falou, não vou. E aí o Felipe falou, amigo, você tem a comédia, você conhece o texto, você é bom de improviso, faz o Ian. E aí eu pensei, pode ser. Aí a gente começou a organizar, né? Olha, a gente pensou, o Arthur gostou mais do Hermes, ele achou a história mais interessante. Então, Arthur vem pra fazer o Hermes, o Voz de Trovão, que até então não existia o nome Voz de Trovão. Tinha no texto um apelido pra chamar ele, que eu nem lembro qual apelido. E por conta da voz dele, eu comecei a chamar de Voz de Trovão durante os ensaios e foi pegando. Hoje o Hermes não tem nome, é jogador ou Voz de Trovão, né? Hermes, que é o nome do personagem, não existe. Aí o Gaio veio pra fazer o Marcos, o Marcelo Espídola a gente chamou pra fazer o Léo, que era o cabeça da história, eu fui fazer o Ian, enfim.
e o Francisco foi fazer o Rafael. E a gente começou a gravar. E agora eu vou contar tudo que, as curiosidades, né? Acho que eu resumi bem como a gente chegou nesse processo. Enfim, nós começamos a gravar e a gente não sabia nada. A Michelle Caran, né, a websérie estreou, a gente deu altas risadas assistindo, assim, ficou muito bacana o que a gente viu no ar. Eu gostei muito da edição do Felipe, e eu já tava, assim, muito amigo do Felipe, porque o Felipe deixou de sonhar o sonho dele e veio sonhar o meu, que era For. E ele começou a tomar conta desse sonho como se fosse o sonho dele, ele defendia a série e tal, conseguiu lugares pra gente gravar, e a gente foi e gravou aquela cena do barzinho e tal, a gente gravou. E demorou 30 dias pra gente gravar de novo, né? Todo mundo com compromisso, a gente achou que ia ser uma coisa rápida e não era. E ali eu falei, caramba, a gente vai demorar pra gravar. Enfim, depois a gente viu que a cena não ficou legal. E a gente já tinha gravado algumas outras coisas, o áudio não tava legal, tinha muito barulho, e a gente não tinha muito recurso, não tinha muito conhecimento. E aí a gente teve que regravar a primeira cena. E aí, vocês podem reparar que, tipo assim, tem na abertura da primeira temporada, eu tô com uma blusa e com uma jaqueta amarela, né, na cena do barzinho. A gente usou depois essa cena só pra abertura. E aí, quando eu chego com a jaqueta fechada, porque a blusa que eu tava embaixo já não existia mais. Eu chego com um chapéu roxo na cabeça, porque a cena que o Ian tá no carro com um suposto palestrante, eu tô com cabelo, enfim, foi uma loucura. Mas fizemos, começamos a gravar, gravávamos muito à noite, né? Por conta do tempo, as pessoas trabalhando, fazendo figuração, então a gente se juntava sempre à noite pra gravar. E cenas que são de dia, a gente fazia de noite, em lugares que pareciam e tal. E a gente foi gravando conforme ia acontecendo. Não tinha uma pré-produção. Ó, o que a gente tem é isso, vamos ver o que dá. Entrava no carro, vamos pra tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E foi assim que a série foi saindo. Eu tive que mudar o cabelo durante as gravações por conta de uma peça, e aí tem a cena que o Ian tá com uma sacola na cabeça, que ele fala que fez um treco na cabeça. Não, foi porque eu tive que fazer e eu tive que enfiar aquilo no Ian e tal. Teve cenas que era eu e o Marcelo, que ficou eu e o Gaio, porque o Gaio podia gravar e o Marcelo não, naquele dia. Então assim, a gente não tinha muito tempo, a gente tinha que gravar naquele tempo. Teve uma vez que a gente foi pra muito longe gravar e o carro do Felipe parou de funcionar de madrugada e a gente empurrou e nada. Tivemos que voltar de ônibus e Francisco tinha que trabalhar no outro dia muito cedo. A gente chegou em casa de 4 da manhã pra acordar às 6. Era uma loucura. Mas a gente conseguiu fazer, a gente era feliz. E a gente sabia que a gente era feliz, porque esses desafios, nada disso impediu que a gente fizesse com amor, com carinho. E a gente gravou muitas cenas na praia, com pouca luz, né? Eu lembro que a gente fez uma live recentemente que o Felipe falou que teve uma cena que a Késia, que fazia a preta, né? A gente iluminou ela como se estivesse iluminando a Mara, que é loira. E só dá pra ver o branco dos dentes, porque, né, precisava de outra luz. E a gente ainda nem sabia disso. E muito frio, a gente gravou, e a gente tinha a gente tava gravando em julho. Frio pra caramba, a gente tira o casaco, grava, veste o casaco e tal, e fazia aquela cena. E aí teve o Gael, a gente gravou com 2 Gael diferentes, 2 atores diferentes, e no meio do processo saíram. Eu falei, caramba, não vai ter Gael. E aí a Mara me indicou o Marcos Martins, que eu já conhecia de figuração, a gente convidou e ele veio, e tinha que ser ele também, né, que ele era bonito, charmoso, interessante, e dava a vida que a gente queria para aquele Cafajeste. Então, assim, a série foi... o Marcelo até então, né, a gente tinha a ideia do Léo sair, mas o Léo não sairia naquele período. Só que o Marcelo falou, olha, eu vou precisar de sair e tal, e blá, 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 e blá, blá, blá. E a gente tinha uma cena pra gravar, ele não apareceu pra gravar por motivos pessoais, e a gente não tinha tempo. A gente gravava a cena, e a cena entrava no ar naquela semana. E o Cais cobrando a gente. E aí foi essa loucura toda, a gente fez teste, aí veio o Igor pra fazer o Henrique, e tal, veio o Rômulo pra fazer o Fabrício e tal, e a gente gravando. E aquelas cenas que o Ian vai resgatar o Rafael e tal, aquilo a gente inventou na semana, pra gente poder justificar falhas que não era do roteiro, mas as pessoas que assumiam o compromisso e não apareciam. E aí no final a gente falou, caramba, a série é isso daqui, né? Então assim, são mais ou menos essas as curiosidades da primeira temporada. Se eu posso falar alguma coisa, a primeira temporada vai virar um livro, por enquanto só a primeira, vamos ver, né, como é que vai ser isso. Já tô trabalhando nesse livro e
Sou muito grato a todo mundo que comprou essa ideia da primeira temporada, que chegou ali, né, na hora que tudo era só um grande matagal, a gente começou a ver o que dava pra fazer. Então, assim, foi muito gostoso, foi muito bacana aquele processo. A gente demorou muito pra gravar, mas assim, a série ainda entrou, a gente começou em julho, mas em dezembro ela ainda estreou. Eu lembro que a gente anunciou que ela ia estrear, tipo assim, no CAI 7 da noite. Aí o Daniel deu a senha pra gente colocar e tal. E a gente colocou, mas a gente não sabia que demorava pra carregar. O Felipe colocou e a série foi estrear às 7 da manhã de segunda-feira, porque não entrou no ar. E a gente, todo mundo lá em casa esperando pra assistir. E é isso, gente. Vamos voltar. E depois a gente se juntou, eu, Aleix, Felipe, Arthur, Francisco, Gai, todo mundo no meu quarto, que era um ovo. Todo mundo apertado, mas todo mundo afim de assistir, afim de ver, e foi muito gostoso. Então eu lembro com muita nostalgia da primeira temporada. Eu, assim, sou muito crítico, então, assim, eu não sou muito fã de assistir a primeira temporada, porque, né, interpretação, técnica, mas eu também gosto, às vezes, de assistir pra poder ver o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente melhorou, o quanto a gente cresceu. Isso também é muito bacana. O Beto, até então, ele me pedia, ele também fazia aula comigo com o Francisco, e ele sempre falava, deixa eu fazer. Já existia a ideia do Nando, o Nando ia ser um outro ator e tal, e já estava certo de gravar, já estava decorando o texto, ensaiando as cenas, e na véspera também ele, não vou poder fazer. E aí eu pensei, cara, tem que ser o Beto. E aí eu falei, é uma pessoa que tá pedindo pra fazer, tá querendo, tá assistindo, tá gostando e tal. E dito e feito, quando a gente chamou o Beto, prontamente ele falou, quero, vou. E a gente falou, o Nando é uma Magda, né? Uma Isadora de Toma Lá da Cá, totalmente louco, insano, né? Mas um sem noção do bem, é uma pessoa que não faz de maldade. Ele simplesmente, ele é desligadinho. E o Beto falou, bora, e veio também e chegou aí naqueles últimos episódios, né, pra dar um gás. A Michelle não existia, era o Benjamin, que era o professor do Ian, que era o professor carrasco e tal. E aí eu falei, já que tem um professor de teatro, que se a Michelle vir? E o Felipe, mas amigo, mas eu tô dirigindo, eu tô produzindo, vamos fazer? Vamos ver, se o povo aceitar, a gente pensa. Não existia segunda temporada ainda e tal, e foi. E aí, conforme a série foi pro ar, né, e a gente viu, eu lembro que teve o último episódio, eu lembro do Felipe me ligar uma hora depois e falar, a gente tá com 40 mil visualizações. Eu falei, o quê? E eu comecei a acompanhar, e em menos de uma semana a gente bateu 1 milhão no CAIS. Eu falei, meu Deus. Ali eu falei, eu vou fazer uma segunda temporada. Eu comecei a pensar, chamei todo mundo, perguntei quem fica, quem sai, quem vai, quem quer, e vamos ver o que dá pra fazer. Eu comecei a pensar na segunda temporada, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, que é o nosso segundo vídeo, falando da segunda temporada, de como nasceu, de como foi construída e das curiosidades. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa suas perguntas aqui no vídeo, tá? Se caso eu não falei ou não respondi alguma coisa. Se vocês lembram de alguma coisa da primeira temporada, coloquem aqui também, que vai ser muito bem-vinda. E a gente vai adorar compartilhar também das lembranças de vocês, tá bom? Um beijo mais do que especial, parabéns pro canal Grupo Fundição, pelos 7 anos, que venham mais 70, 700 anos, né? Que seja imortal a nossa história, a nossa arte, a nossa resiliência e principalmente as nossas diferenças, tá bom? A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!